nesse dia 2 de setembro de 2020. A primeira orientação dessa videoaula é que vocês, ao abrirem as duas páginas do arquivo textual de exercícios sobre cladística e filogenia, cortem, por favor, como eu estou fazendo aqui, porque aqui diz que é uma prova, esse material foi utilizado ano passado para as turmas vigentes à época. Para vocês não é prova, ok? Vocês vão colocar o nome, sim, não é prova bimestral, nada disso. É dirigido às turmas 1001, 1002 e 1003 em 2020. E agora vamos ao que interessa, o nosso conteúdo explicativo que corrobora com o estudo que vocês farão do texto. Então, gente, nós estávamos na aula passada falando lá de um representante chamado agnato, que até hoje nós temos aí a lampreia como esta modalidade de espécie. Os agnatos surgiram há mais ou menos, tá? 538 milhões de anos. Sem mandíbula, estes seres, no nosso cladograma, estão ocupando a raiz, ou seja, o patamar de ancestral comum dos outros surgimentos. Então, o que acontece durante esse estudo evolutivo muito mais aprofundado que o linneano? Ele fala para a gente que o surgimento de alguma estrutura, no caso aqui eu vou focar na mandíbula, propiciou o aparecimento dos peixes, que podemos chamar de mais evoluídos que esse ancestral comum. Depois desse patamar, nós temos aqui os anfíbios, que também surgiram a partir de mudanças. Os anfíbios, o nome já diz, eles vivem uma vida aquática e uma vida terrestre. Eles têm pulmões e eles têm uma respiração cutânea e branquial numa determinada fase da sua existência. Nós sabemos que ocorrem estas mudanças. Isso ocorre como, professor? Ao longo do tempo. Então, aqui nós temos a formação praticamente de um gráfico que nos leva a esse tempo que eu estou falando para vocês do aparecimento dessas espécies. 538 milhões agnatos, 510 milhões aqui os nossos peixes. Os anfíbios já estão lá num patamar de aproximadamente 355 milhões o seu aparecimento. E aí vem os répteis, que já são pulmonados terrestres e que têm mais ou menos lá o seu aparecimento entre esses 300 e tantos milhões de anos entre anfíbios, para os répteis, aproximadamente uns 300 milhões. E aí nós temos o surgimento dos grandes sauros, que são os dinossauros, também aproximadamente aos 250 milhões de anos, que predominaram aí na Terra, os cientistas assim o dizem, aproximadamente também 65 milhões de anos, e foram extintos, sofreram uma extinção. Antes do aparecimento de quem? Das aves, que já têm características completamente diferentes. Elas têm penas, elas voam. Só que existe, gente, eu quero que vocês pesquisem, é muito importante que vocês pesquisem o fóssil para mim e postem lá na plataforma do Archaeopteryx. A imagem que eu quero não é uma imagem desenhada. Eu quero realmente o fóssil do Archaeopteryx que existe. Por que eu estou tocando nesse assunto? O que seria esse ser transicional aqui na nossa escala evolutiva, com ancestralidade, que é uma apresentação de uma árvore filogenética
que tem lá a sua raiz, os seus nós e as espécies terminais. No caso aqui, os mamíferos estão representando, que mais ou menos surgiram aos 135 milhões de anos, que já tem as glândulas mamárias, tem os pelos, como característica nessa evolução representada no cladograma. Eu deixo vocês à vontade para a leitura do texto, tentem responder as perguntas, porque nada mais são do que uma interpretação. E aí eu deixo para vocês o seguinte: esta representação ela é monofilética. Nós temos outros tipos de representação que falaremos numa próxima aula. Eu espero que vocês gostem da leitura e qualquer dúvida coloquem lá para mim, ok? Permaneçam em casa se cuidando, porque o vírus somente é combatido com isolamento até o momento presente. Muito cuidado, muito resguardo. Usem máscara. Paz e luz, eu prometo voltar.